Jesus. Então, mais uma salva de palmas para o Senhor, antes de você se assentar. Oh, Jesus maravilhoso. Você pode então se assentar. Nós vamos passar um vídeo antes, da mensagem, mas já vai fazer parte da mensagem, esse vídeo que eu vou passar. Então aí se prepare para nós passarmos este vídeo para a igreja. Oi, boa noite. Meu nome é Aline, eu participo do GP Pérola no bairro São Marcos. E hoje eu fui convidada para falar um pouquinho da minha experiência no GP aqui para vocês. Me perguntaram, Aline, o que o GP Pérola significa para você? Eu não tenho dúvidas em responder que o GP Pérola para mim significa compaixão, amizade, companheirismo. E eu falo sobre isso com muita propriedade porque eu vivi isso na minha vida. No ano passado, eu perdi minha mãe. Para mim foi um momento muito difícil, muito doloroso. Só que em todo o tempo de dor, eu sabia que eu não estava sozinha. Eu sabia que eu tinha pessoas com que eu pudesse contar. E realmente eu pude contar com as meninas do GP Pérola. Todo momento eu recebia uma mensagem de carinho, uma mensagem de preocupação, me perguntando como que eu estava, como que os meus irmãos estavam. Toda segunda-feira, quando eu não participava do GP, eu recebia depois uma mensagem dizendo: sentimos sua falta hoje, rezamos por você. E eu sei que realmente rezaram por mim, pois eu sei que isso fez muita diferença na minha vida. As meninas do GP se fizeram mais presentes no momento que eu precisei do que muitas pessoas que eram próximas de mim. Então, quando me perguntam o que o GP Pérola significa para mim, eu não tenho dúvidas em responder, pois é lá que eu sei que a minha dor é a dor delas, que a minha alegria é a alegria delas. E eu sei que é assim esse cuidado com cada uma de nós. A gente sabe que a gente pode entrar lá de uma forma e sair de lá com o coração bem quentinho, com uma palavra de amor, de carinho recebida, sempre com uma oração que a gente sabia que era para nós, a gente sabia que precisava ouvir. Então, o GP Pérola para mim significa isso, e eu sou muito feliz em participar, e eu espero que muitas pessoas também possam ter essa experiência para vir aqui contar para vocês. Boa noite, meu nome é João, eu faço parte do GP Somar e hoje eu vim contar um pouco da minha experiência no GP. Bom, eu vou começar por como eu conheci, que foi um amigo meu que fazia parte da igreja há bastante tempo, já frequentava o GP, e ele me chamou. Daí eu, com receio, decidi ir, né? E daí, eu no começo confesso que eu criei bastante má impressão, mas depois que eu fui, eu vi que não era nada do que eu imaginava. Foi muito bom, totalmente contrário. Fui muito bem recebido e me deu uma sensação de como se eu fizesse parte do GP há muito tempo. Como se eu já estivesse ali, se fosse amigo deles, conhecesse todo mundo. Foi incrível, assim, a recepção. E eu gostei tanto do GP que nele mesmo eu me batizei, né? Fui batizado nas águas, os meus amigos do GP me batizaram. E é isso. Olá, tudo bem? Me chamo Gabriela e venho falar um pouquinho aqui sobre o GP, né? O que significa o GP para mim, né? O GP, ele é um encontro, né? Ele é muito mais do que um encontro semanal, né? É um lugar onde o meu coração, ele encontra paz, ele encontra descanso, onde eu sou ouvida, sou acolhida e também sou desafiada a crescer a cada dia, né? O GP é onde a fé ela se fortalece, né, na comunhão com pessoas que caminham comigo em direção a Cristo. No GP eu celebro também as minhas vitórias, eu compartilho as minhas lutas e sou lembrada também todos os dias que eu não estou sozinha, né, que eu não estou andando sozinha, caminhando sozinha.
E o GP para mim ele é uma família, é uma casa, é um cuidado e eu amo meu GP. Meu nome é Laudeci, sou casado com a Eliane, tenho 3 filhos, uma neta. Participo do GP Par Semeadores da Fé, mas eu iniciei no GP Sal da Terra. Eu comecei a participar do GP Sal da Terra através de um convite da minha filha, que ela já tinha iniciado no GP, né? Aí nesse processo, durante um bom período, fui participando sozinho, até chegar o momento de convidar minha esposa e ela também começou a participar junto comigo no Sal da Terra. É muito importante o GP, a gente faz bastante amigos, né? E na fé, se precisa de alguma coisa, sempre estão para nos apoiar. Inclusive, através do GP, eu fui batizado, foi aqui na minha casa. E hoje estou participando dos Par Semeadores da Fé. E já fizemos vários encontros de GP aqui na minha casa. E agora, nessa semana, a gente fez um encontro dos amigos. Esse encontro dos amigos, convidei um colega meu, e esse meu amigo, ele convidou a esposa, vieram participar, e através desse encontro, no GP, eles aceitaram Jesus. E agora eles querem fazer parte do GP Par Semeadores da Fé. Então é muito importante participar do GP. E eu agradeço por poder participar, fazer parte do GP e da Igreja IJAD. Glória a Jesus. E esta semana, nós tivemos a Semana do Amigo, onde os nossos GPs oraram pelas pessoas que convidaram, trouxeram nos seus GPs. E, irmãos, o último levantamento que tivemos, eu creio que deve ter mais almas, mas o último que tivemos, 80 pessoas aceitaram a Jesus. Você sabe que 80 pessoas, Então eu quero louvar a Deus por isso e agradecer aos líderes de GPs, aos supervisores, aqueles que abriram a sua casa, aqueles que convidaram um amigo. Irmãos, o céu está em festas, O céu está em festa. Você viu aqui o último testemunho do irmão, conheceu no GP, Conheceu Jesus no GP. Hoje a casa dele, ele é anfitrião de GP, convidou um amigo, o amigo trouxe a esposa e já aceitaram Jesus. GP é isso. GP é um estilo de vida. Quando você começa a fazer parte disso, irmãos, você não quer outra coisa. Você só quer isso ali. Então, louva a Deus, obrigado a vocês que participam de um GP, vocês que lideram, vocês que supervisionam, vocês que convidam pessoas, e eu estou muito feliz por isso. A Jade tem 23 anos, Nunca nos seus 23 anos, numa semana, foram salvas tantas pessoas que entregaram a vida para Jesus. Isso é motivo de alegria. Então, o céu está em festas. Amém? Glória ao Senhor Jesus Cristo por isso. Então, eu quero trazer a palavra de hoje para vocês. Nós queremos falar sobre tempo. Saber ler o tempo das coisas. Algumas vezes na nossa vida, algumas oportunidades, ela é única na vida e nunca mais virá ou acontecerá. E naquele momento nosso coração tem que estar predisposto, tem que ter o discernimento espiritual, saber que será uma única vez e nunca mais acontecerá. Na misericórdia de Deus, muitas coisas, Deus nos renova, Deus nos restaura.
Deus nos abençoa novamente, mas tem certas coisas que elas são únicas, e a gente tem que saber ler o tempo. Olha, esse é o tempo de Deus, e eu tenho que me agarrar nisso, eu tenho que fazer isso ali. Hoje a Jade, ela está no tempo de Deus, vivendo um tempo de Deus de abundância, de muitas colheitas de almas. Eu sei que o céu está aberto para isso, e nós temos que ler esse tempo de Deus e não perder essa oportunidade, porque senão o céu, ele se fecha. Se nós não nos agarrarmos nisso, não entendermos isso, que Deus está movendo a alma, Deus está mandando o seu exército celestial, os seus anjos, o Espírito Santo está trabalhando. Então nós temos que entender, se nós estivermos debaixo desse alinhamento, tem muitas bênçãos para todos nós. Você crê nisso, irmãos? Glória a Deus. Então eu queria que você abrisse a palavra do Senhor, lá no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 26. Capítulo 26, no seu versículo 1. Por gentileza, Mateus 26, 1, nos diz assim: E aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse a seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois os príncipes dos sacerdotes, os escribas, os anciões do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Então nós estamos aí na Semana Santa. Hoje é aquele domingo em que Jesus entrou na cidade, entrou em Jerusalém, e as pessoas estenderam os ramos, galhos de árvores, disseram: bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Então, naquele domingo, o povo saudou a Jesus de uma forma maravilhosa, dando boas-vindas para Jesus, e na sexta-feira estavam dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Então veja como é que as pessoas podem mudar rapidamente de um pensamento para o outro. Veja a instabilidade de um povo que num dia estava louvando a Jesus por sua entrada na cidade, sentado em um jumentinho, e depois, alguns dias depois, dizendo: crucifica-o. Escolheram Jesus no lugar de Barrabás. Profeticamente, quando Jesus entrou num jumentinho em Jerusalém, as escrituras diziam que o Messias entraria sentado em um jumento em Jerusalém. Então naquele momento eles estavam recebendo o Messias, o Cristo, aquele que, segundo as escrituras, iria governar Israel, ia governar o mundo, ia sentar no trono de Jerusalém como descendente de Davi, e ali ia expulsar os romanos e ali ia governar. Mas só que Jesus não é esse tempo. Eles não souberam ler o tempo certo das coisas. Veja como é importante a gente saber ler o tempo. Aquele não era o tempo que Jesus vinha governar a terra. Ele virá um dia ainda. Ele virá com a sua igreja. Ele virá um dia para governar a terra e sentar em Jerusalém. Mas escatologicamente não é agora. Então, dentro da Semana Santa, o que nós vamos ler agora vai acontecer na terça-feira. Muito bem. Mateus 26, 6. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, um unguento de grande valor, que seria nardo, e derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava assentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Pois este unguento, esse perfume, poderia ser vendido por grande preço e dar o dinheiro aos pobres. Então você imagina uma situação: Jesus está numa casa, fazendo a sua refeição, e de repente entra uma mulher, e esta mulher entra com um vaso de alabastro, com um frasco de perfume. O frasco de perfume, o valor, os outros evangelhos também citam essa situação, e nos diz que o valor desse perfume era de 300 denários. O que seria o 300 denários? 300 dias de trabalho
de uma pessoa, de um trabalhador braçal, 300 dias. Então, para aquela mulher, significava 300 dias do seu trabalho. Então, você faz uma proporção para a sua vida, pega ali os seus 300 dias do seu trabalho, e imagina que, independente dos valores de cada um aqui, e desses 300 dias de trabalho, você entra onde é que Jesus está, pega esse perfume, quebra o perfume e derrama sobre a cabeça de Jesus e o unge. Muito bem. Então, essa mulher, ela quebrou. Ela não pegou uma gotinha de perfume. Ela derramou o seu perfume inteiro. Ela entendia o seguinte: para o Senhor Jesus, ou é tudo, ou é nada. Ou eu derramo todo o óleo, ou não derramo. Então ela derramou tudo para não ficar nada, não sobrar nada. Naquela, não, vou levar um pouquinho para casa. Não, ela quebrou. Ela derramou o óleo inteiro, o perfume inteiro sobre a cabeça de Jesus. Os outros evangelhos dizem que quem falou essa frase foi Judas. E Judas, ele era o tesoureiro, ele que guardava, ele que recolhia as ofertas, as coletas das ofertas, ele que fazia. E quando ele viu aquela mulher fazendo isso, a primeira palavra dele foi dizer que isso era um desperdício. Irmãos, eu quero que você saiba de uma coisa, e você que está nos visitando, você que está caminhando na fé com Jesus agora, escute o que o seu pastor vai dizer. Tudo que você faz para Jesus, o mundo vai dizer para você que é um desperdício. Tudo que você fizer para o Senhor. Você pode vir num culto da madrugada, alguém vai dizer, isso é um desperdício, você devia estar em casa dormindo. Você jovem, vem sábado à noite aqui na igreja, ou adolescente, sexta-noite, os teus colegas vão dizer, isso é um desperdício, vá aproveitar a vida. Tudo que você fizer para o Senhor, você está aqui neste domingo à noite. Para muitas pessoas você está desperdiçando o seu tempo. Cada oferta que você dá, cada que você traz aqui na igreja, alguém vai dizer, isso é um desperdício. Mas eu queria que você soubesse o seguinte, todas as pessoas, existem muitas pessoas que dizem assim, olha, se você pegasse o dinheiro das igrejas do mundo inteiro, você acabaria com a pobreza. É isso que se fala. Mas todas as pessoas que criticam o desperdício nosso, de estarmos na igreja, de ofertarmos na igreja, todas as pessoas que falam isso, elas não ajudam em nada e não contribuem em nada. Você pode ter certeza disso. Podem falar da igreja, pode falar isso, falar aquilo, mas quem fala não ajuda em nada. Não ajuda os pobres, não dá uma oferta, não ajuda nada. Então Judas, inclusive, ele conseguiu insuflar todo aquele ambiente. Os outros evangelhos dizem que as pessoas também ficaram enfurecidas com aquela mulher. E deveria que ser o contrário. As pessoas deveriam louvar a atitude daquela mulher. Então, aquela atitude daquela mulher mexeu na consciência das pessoas e principalmente na consciência de Judas, porque ele desviava dinheiro que Jesus e os seus discípulos recebiam. Então, automaticamente ele disse, olha, esse dinheiro é um desperdício, esse dinheiro daria para ser vendido e dar aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse a todos, por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo, porquanto sempre tendo convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramado ela este perfume, este unguento sobre o meu corpo, fez preparando para o meu sepultamento. Eu não sei como aquela mulher arrumou aquele perfume, não sei do seu sacrifício, seu esforço. Talvez quando ela chegou no lugar para comprar, as pessoas desdenharam ela, dizendo que ela não teria condições. Mas ela pegou o seu dinheiro, guardou e foi lá e comprou esse perfume e derramou. Se nós olharmos os evangelhos, nós vamos ver que quando
Jesus foi sepultado e foi ressuscitado no domingo, as mulheres foram na sepultura para ungir o corpo de Jesus, mas Jesus já não estava mais lá. Jesus já tinha sido ungido e perfumado por aquela mulher. Aquela mulher soube discernir o tempo. Ela soube ler o tempo, era a única oportunidade. Ou vocês me deixam entrar nesse ambiente, ou eu venho aqui nesse ambiente, eu vou ungir Jesus, ou Jesus nunca vai ser mais ungido. E por isso que Jesus disse: essa mulher está me preparando para o meu sepultamento. Ela soube ler o tempo. Aquela mulher, ela deu o melhor para o Senhor. Nós conseguimos ofertar as coisas, nós valorizamos as coisas de acordo com o que nós amamos as coisas. Por que ela deu o melhor? Porque ela amava Jesus. E aquilo para Jesus não era um desperdício. Nós estamos, vivendo esse tempo de grupos pequenos na igreja. Para muitas pessoas é um desperdício abrir a sua casa, receber almas, mas para Jesus não é. Então nós temos que saber ler o tempo de todas as coisas. E essa mulher então preparou Jesus para o sepultamento. Interessante é que Mateus, depois dessa situação, ele fala o que aconteceu com Judas. Judas, naquele momento, Judas foi chamado a atenção da parte de Jesus. Ele já estava desviando o dinheiro, mas naquele momento ele se sentiu humilhado por Jesus, porque ele foi chamado a atenção na frente de todas as pessoas. E aquilo entrou como uma ferida. Irmãos, a pior coisa que tem é a pessoa fazer a obra de Deus com feridas no coração. Ela lá na frente, ela vai trair. Lá na frente ela vai abandonar. Alguma coisa vai acontecer. Então, Judas saiu daquele ambiente pronto para atrair Jesus. E o Evangelho de Mateus nos coloca bem isso. Aí na quarta-feira, então isso aconteceu na terça-feira, na quarta-feira aconteceu isso aqui, no versículo 14. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar, eu vou-lo entregarei. Ele está dizendo o seguinte: ponham-me um preço, que eu entregarei Jesus para vocês. Ponham-me o preço. E eles então pesaram 30 moedas de pratas. Se nós olharmos lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, se porventura um boi, dá um exemplo lá, a Bíblia fala, se um boi fugisse do seu cercado, e matasse ou ferisse um escravo, aquele proprietário daquele escravo seria indenizado com 30 moedas de prata. O preço que Jesus foi vendido foi por um preço de um escravo. E Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a vida em resgate de muitos. Você já percebeu? E olha só, 30 moedas de prata, naquela época, ou 30 ciclos de prata, o valor seria 120 denários. O que aquela mulher ungiu Jesus e quebrou o vaso de alabastro? 300 denários. E o preço que Judas vendeu Jesus, 30 moedas de prata, 120 denários. O amor, a oferta que aquela mulher fez foi muito maior que o preço da traição. Versículo 16: e desde então Judas buscava uma oportunidade para entregar Jesus. Ele saiu daquele lugar, ou melhor, já da casa de Simão, quando aquela mulher ungiu Jesus. E Jesus disse que aquela não aflige essa mulher. Essa mulher fez uma boa ação para comigo.
Os pobres vocês sempre terão, a mim não. Desde aquele momento, Judas já saiu dali com o seu coração ferido, pronto para trair. E foi lá com os príncipes sacerdotes e disse: eu vou entregar ele, só me põe um preço. Então, desde então, Judas buscava uma oportunidade para o entregar. No versículo 17, agora estamos na quinta-feira santa. Já se passou domingo, já se passou a terça-feira, onde Jesus foi ungido, já se passou a quarta-feira, onde Judas colocou um preço. Agora estamos na quinta-feira santa, aonde Jesus, então, ele serve a última ceia, aonde a última Páscoa é realizada por Jesus. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem, diz-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12 apóstolos. E enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vocês 12 aqui, há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer a Jesus: porventura, Senhor, sou eu? Um a um, com o seu coração triste, fora Jesus perguntar: por acaso sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. O que Jesus está dizendo? Quem me trai é quem senta comigo, é quem tem intimidade comigo, quem caminha comigo. A traição nunca vem de pessoas distantes, sempre vem de pessoas muito próximas, que compartilham da mesa, compartilham dos sonhos, dos teus projetos. Então, é essas pessoas que vão te trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito: mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, que o traía, disse: porventura sou eu, mestre? E ele disse: tu o disseste. Jesus disse que era melhor que esse homem não tivesse nascido. A pergunta: Jesus, ou melhor, Judas nasceu com o propósito de trair Jesus? Jamais. Jamais Deus iria fazer com que Judas nascesse para trair Jesus. Na presciência de Deus, e Deus conhecendo todas as coisas, Deus sabia que Judas iria fazer isso. Mas só que eu queria que hoje você guardasse uma coisa no seu coração. Judas teve a oportunidade de pedir perdão para o Senhor e abrir o seu coração para Jesus, porque agora eles vão tomar a ceia do Senhor, e Jesus está dando uma oportunidade para ele. Ele disse: olha, um de vocês vai me trair. Então naquele momento ele já estava falando: ó, um de vocês vão me trair. E Jesus está dando oportunidade para Judas se arrepender. E Judas diz: sou eu, mestre? E ele diz: tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou, o partiu e deu a seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Então, o pão representa o corpo do Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz que o Senhor, no seu corpo, ele levou as nossas dores, as nossas enfermidades, e por suas pisaduras
fomos sarados. Então, quando eu estou tomando a ceia do Senhor, eu estou com o pão na mão, o que tem que vir na minha mente? E tem que vir na minha mente as chagas, as feridas de Jesus. Eu olho para dentro de mim, para as minhas enfermidades, eu digo, Senhor, aquele teu corpo, ele pegou as minhas enfermidades e tu tomaste, tu levaste as minhas enfermidades. Então, cada ferida que o Senhor Jesus teve no seu corpo, foi pensando na nossa cura, foi pensando no milagre da cura, da restauração, não só do corpo, mas também como da alma. Porque isto, depois o próximo versículo 27, e tomando o cálice, e dando graças, disse, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Então, Jesus está dizendo que é uma nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Jesus está instaurando agora uma nova aliança. Existia uma antiga aliança, um antigo concerto, também por sangue. Quando a pessoa pecava, ela tinha que pegar um cordeiro branco, sem mancha, não podia ser aleijado, tinha que ser macho, tinha que ser o melhor cordeiro. E este homem ou esta mulher pegava esse cordeiro, levava para o sacerdote. Aquele cordeiro era examinado para ver se estava de acordo com a lei, sem manchas, macho, não podia ser aleijado. E aí a pessoa, ela pedia perdão dos seus pecados, muitas vezes ela abraçava a ovelha, ou botava a ovelha no chão, colocava as mãos sobre ela e levantava as suas mãos para o céu, pedia perdão dos seus pecados, e para não morrer o pecador, iria morrer a ovelha no lugar. Aí o sacerdote pegava aquela ovelha inocente e colocava no altar de holocaustos, e aquele animal era sacrificado no lugar do pecador. Jesus está dizendo o seguinte: este cálice, que é o vinho, representa o meu sangue vai ser derramado lá na cruz. Quando vocês tomarem a ceia, comerem do meu pão, vocês estão comendo do meu corpo. Quando vocês beberem deste vinho, que é o suco da uva, vocês vão estar bebendo do meu sangue. Então, quando Jesus veio, a primeira coisa que João Batista apontou para Jesus é: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. Quantas vezes na minha vida, às vezes eu me acordo no meio da madrugada, eu digo assim, e vem na minha mente a coisa que eu falo, digo: Jesus, obrigado por ter morrido na cruz por mim. Eu tenho muita gratidão ao Senhor por Ele ter morrido na cruz no meu lugar, porque eu sei para onde eu iria, irmãos. Eu sei quem eu era, eu sei quem eu sou, eu conheço a minha estrutura. Eu não sei como é que Deus me amou de tal maneira que foi lá e me resgatou. Um homem pecador, um homem impuro, que ia para o inferno, mas o Senhor foi lá e me resgatou e teve graça e misericórdia da minha vida. Por isso que eu digo: Senhor, obrigado por ter morrido na cruz por mim. Obrigado por ter morrido na cruz por mim. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que beba de novo convosco no reino do meu Pai. Quando Jesus buscar a sua igreja e a igreja for arrebatada, a palavra de Deus diz que haverá um tribunal onde seremos julgados. Nossas ações serão, já estamos salvos, mas as nossas obras serão julgadas e receberemos as nossas recompensas, os nossos galardões. E depois haverá a ceia do Senhor, as bodas do Cordeiro e a ceia do Senhor. Então Jesus está dizendo o seguinte: olha, é a última vez que eu ceio com vocês, mas depois, naquele dia, eu cearei com vocês novamente. Então, quando chegar essa ceia, nós vamos ver Jesus lá sentado, os apóstolos sentados no lado,
mas nós vamos estar lá, irmãos. Nem que eu seja para servir um cafezinho para Jesus, nem que eu levar um chimarrão para ele lá, vai que tem chimarrão lá, vai que tem cafezinho lá. Então, nem que for para limpar o chão onde é que Jesus vai andar, eu só quero estar lá, irmão. Nem que for de longe, eu só quero estar lá. Ele não precisa nem falar comigo, mas eu só quero estar lá e ver toda a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Eu fico imaginando, terminou a ceia, sabe o que eles fizeram? Cantaram, louvaram. Jesus cantava hinos. Então, quando nós estamos cantando aqui, Jesus canta conosco também. Então, nós temos que estar cantando, nós temos que estar louvando ao Senhor. E eu queria saber, pena que Mateus não colocou a letra da música, né? Bem que ele podia ter botado a letra da música, bem que Deus poderia ter dado a Davi, talvez até fosse uma canção de Davi, né? Mas eu queria tanto saber a letra desta canção. Mas lá na eternidade nós vamos saber. O importante é que nós sabemos que eles cantaram um hino e foram para o Monte das Oliveiras. Muito bem. Lá, agora vamos para o versículo 36. Para o versículo 36. Então, chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. Getsêmani significa um lugar de prensa. Getsêmani, no hebraico, lugar de prensa. Era onde as oliveiras eram prensadas para tirar o óleo de oliva, o azeite de oliva. E Jesus disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, vou além orar. E levou consigo Pedro, Tiago e João. E começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Eu fico imaginando o meu Senhor Jesus, como que ele estava naquele momento. E a palavra de Deus diz que a sua alma estava em tristeza. Tristeza até a morte. Você imagina que tipo de sentimento, de emoções, talvez de depressão. Outro evangelho diz que naquele momento saía o seu suor, saía sangue. Tamanho o estresse emocional que o meu Senhor estava. Mas você pode dizer, mas ele era Deus. Aí você tem que entender, Jesus, ele era Deus, o verbo se fez carne, habitou entre nós, mas Jesus abriu mão dos seus direitos de Deus, ele aniquilou-se, ele esvaziou-se. Então Jesus não usou os poderes de Deus, ele foi homem como nós, mas o que ele fez? Ele foi orar. Jesus precisava orar? Não, mas como homem ele precisava orar, como homem ele precisava do Pai, como homem ele precisava do Espírito Santo. O primeiro homem, que é Adão, estava no paraíso e foi tentado e caiu. Jesus também, mas ele não estava mais no paraíso. Mas a palavra de Deus diz que ele era o último Adão. Jesus veio na mesma função de Adão. O primeiro Adão nos trouxe morte, enfermidade. O último Adão, diz a palavra de Deus, trouxe vida para nós, nos trouxe a ressurreição, nos trouxe o milagre, nos trouxe saúde. Jesus veio resgatar o que o primeiro Adão trouxe de enfermidade e de morte para nós. Então Jesus diz para os seus discípulos, Pedro, Tiago e João: fiquem comigo aqui, vigiem. E ele abriu o coração para eles: olha, que vocês soubessem que a minha alma está cheia de tristeza, eu estou em aperto até a morte. E indo um pouco adiante, prostrou-se o seu rosto, prostrou sobre o seu rosto e orando: meu Pai, e disse: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia
não seja como eu quero, mas como tu queres. Eu não sei se você já fez essa oração algum dia na vida, esse tipo de oração de você botar, né, se prostrar, botar o teu rosto no chão, de você molhar o carpê, molhar o tapete, molhar o piso, molhar o chão da terra. Aquela oração em que você só derrama lágrimas e começa a falar com Deus porque você está em angústia. E Jesus então ele fez isso, ele prostrou-se. E a oração dele foi: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, afasta de mim. Mas Senhor, não seja como eu quero, mas como tu queres. Eu não sei se você já fez algum tipo de oração na tua vida, em que você estava ali orando para o Senhor e a tua carne, você estava querendo fazer algo, mas daí na tua oração você diz: Senhor, isso me dói, isso me machuca, mas Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Há momentos que a gente tem vontade de fazer a nossa vontade, mas daí somente uma oração de humilhação, uma oração que nos prostramos ao Senhor, que nós podemos dizer: Senhor, não é a minha vontade que tem que imperar agora, mas é a tua vontade. Isto, irmãos, é saber ler o tempo. Jesus leu o tempo, ou era agora ou nunca. Ele não teria outra oportunidade como essa. Ele já tinha sido ungido, já estava preparando a traição dele, já tomou a Santa Ceia, agora ele estava ali. Ou ele decidia ficar com o cálice ou passar. O que é o cálice, pastor? O cálice, né, você conhece o cálice, mas biblicamente, o cálice, uma das representações do cálice é a ira de Deus. Jesus ia conhecer a ira de Deus. Mas pastor, por que ele ia conhecer a ira de Deus? Bom, a palavra de Deus diz: maldito aquele que for pendurado no madeiro ou numa cruz. Naquele momento, Jesus ia se tornar maldição. Existe um Deus. Nós não adoramos deuses, nós não adoramos o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito. Não, nós adoramos um Deus. E esse Deus, ele tem a pessoa do Pai, tem a pessoa do Filho e tem a pessoa do Espírito Santo. Essas três pessoas formam um único Deus. É um mistério, mas eles formam um único Deus. Mas os três, eles têm uma identidade própria, mas os três são unidos, estão em comunhão, é como uma família, é como um grupo pequeno. Os três ali, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando Jesus fosse pendurado na cruz e ele tomasse os nossos pecados, naquele momento haveria uma separação entre o Pai e o Filho. Jesus tomando os nossos pecados, porque o pecado cria um abismo, uma separação entre Deus e os homens. Então Jesus ia ser abandonado pelo Pai. Tanto que ele falou: Pai, por que me abandonaste? Porque naquele momento ele tomou os nossos pecados. Ali estava sendo sacrificado o Cordeiro de Deus. Deus providenciou o Cordeiro para morrer pelos nossos pecados. A cruz era o holocausto e o Cordeiro era Jesus. E ali ele morreu. Por isso nós temos que fazer a Santa Ceia. A Santa Ceia é quando nós trouxemos à nossa mente aquele momento da crucificação do Senhor Jesus. Então o Senhor, Jesus disse: Senhor, meu Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E voltando-se para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca.
aqueles que ele chamou para estar ao lado dele, estar orando com ele, eles estavam adormecidos. Sabe, irmão, isso vem ao meu coração. A igreja tem chamado você para orar na madrugada. Orar pela tua família, orar pelos teus filhos, orar pelo teu trabalho, orar pelo teu pastor, orar pela igreja, orar pela essa cidade, orar pela essa nação, onde nós estamos dormindo. Dormindo. Nós não queremos abrir mão do nosso conforto. Você pode dar muitas desculpas para o pastor, mas você tem que falar com Jesus. É com Jesus que você vai se desculpar. Então, muitas vezes nós estamos dormindo. E aí Jesus diz o seguinte: o meu espírito está pronto. Então, o espírito do homem, quando ele nasce de novo, esse espírito tem conexão com Deus, recebe as coisas de Deus. Mas a carne, Jesus está dizendo o seguinte: a carne não existe bem nenhum nela. Eu não posso, a carne, eu tenho que orar para dominar a carne. A carne nunca vai estar pronta para servir a Deus. A carne, ela tem que morrer. É o Espírito é que vai fazer as coisas para você. Você tem uma alma, e a alma tem as suas emoções, a sua vontade, o seu intelecto, está na alma. Mas você tem a parte carnal. A parte carnal que deseja um monte de coisas. E essa, então, ela é fraca, você não vai servir a Deus na carne. Então Jesus deixa bem claro: o Espírito está pronto, essa carne, ela é fraca, ela não vai suportar tudo isso aí. Então eu preciso me fortalecer no Espírito. No versículo 47, então estavam ali orando, os discípulos dormiram. Versículo 47, e estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, com ele uma grande multidão com espadas e porretes, vindo da parte dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciões do povo. E o traidor, agora ele tem a pecha de traidor, o traíra, tinha-lhes dado um sinal dizendo: ei, o que eu beijar, esse prendei-o. Então, como era noite, no Monte das Oliveiras, um monte de gente, haveria os discípulos, ele disse: olha, aquele que eu beijar, aquele vocês prendam. Olha o sinal, não é aquele que eu apontar, não é aquele que eu disser é ele, não, é aquele que eu me aproximar e eu o beijar, é este que vocês vão prender. Olha a ferida no coração de Judas. Ele já tinha tomado a ceia, mas uma coisa me chama a atenção: o que Jesus faz agora. Jesus, porém, lhe disse: amigo, o que você veio fazer? Jesus está dando uma nova oportunidade para Judas, e chamou-o de amigo. Eu fico imaginando Judas quando escutou essa palavra: o mestre está me chamando de amigo. Eu fico imaginando os seus olhos, o seu coração. Jesus está dando uma nova oportunidade para Judas se arrepender. Irmãos, escute, pelo que nós conhecemos de Jesus, pelo que você conhece de Deus, se naquele momento em que Judas beijou Jesus, e eles vieram prender Jesus, em que Jesus chamou Judas de amigo, e quando Jesus disse: o que você veio fazer? Olha o que você está fazendo. Se naquele momento Judas tivesse ajoelhado e dito: mestre, me perdoe, eu pequei contra ti, eu fiz o que é mal aos teus olhos, eu me arrependo agora, me perdoa, mestre. Irmãos, você pode ter certeza que Judas seria conhecido como aquele que o traiu, mas se arrependeu.
e ele continuaria sendo um dos apóstolos de Jesus. Mas não foi isso que o aconteceu. Ele não se arrependeu. Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. O que me chama a atenção é que Pedro meteu a mão na espada, feriu uma das pessoas, e Jesus, ele fala assim, no versículo 53, ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Se Jesus quisesse, o céu estava todo ali, os anjos o acompanhando, e se ele quisesse, mandava aqueles anjos todos, e já aniquilava todo mundo, já passava a espada, e todo mundo morria, e Jesus saía lá do Monte das Oliveiras solto. Mas por que ele não fez isso? Porque ele disse: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Talvez a vontade dele era até fazer isso, mas ele se lembrou da missão que ele tinha. Por que ele se fez homem? Então, se ele mandasse os anjos, ele estaria negando a sua missão. E ele sabia ler o tempo. O tempo agora é esse. Haverá um outro tempo em que os anjos vão me servir, que eu estarei na glória com Deus. Então, naquele momento, Jesus sabia ler o tempo. Eu não vou mandar os anjos. Então, Jesus foi preso. No versículo 57, e os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote de Caifás, onde os escribas e os anciões estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe. Eu queria que você guardasse uma coisa no teu coração nesta noite. Você que está nos assistindo, nos escutando. Depois nós vamos ver que, porque Jesus tinha dito para Pedro: Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Quando eles prenderam Jesus, a palavra de Deus diz que Pedro seguiu de longe a Jesus. Ele estava seguindo Jesus de longe. Seguir de longe significa que automaticamente ele iria trair. Irmãos, quando você segue a igreja de longe, quando você segue o teu pastor de longe, quando a visão da igreja você segue de longe, automaticamente o teu coração fica crítico, você já começa a olhar com o seu pastor diferente e você vai nos deixar. Porque você começa a nos seguir de longe. E foi isso que Pedro fez. Ele começou a seguir Jesus de longe, automaticamente ele iria trair o Senhor Jesus. Então, e Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e entrando assentou-se entre os criados para ver o fim. Eu vou ver o que vai acontecer aqui. Ora, os príncipes dos sacerdotes, os anciões e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe o quê? A morte. E não achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, mas por fim chegaram 2 e disseram: este disse, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhes: não responde coisa alguma ao que depõe contra ti. E Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga, tu és o Cristo, o Filho de Deus? Então eles estavam angustiados, quero saber se tu és realmente. Disse-lhe Jesus: tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, do El Shaddai, e vindo sobre as nuvens do céu. Jesus não se defendeu. Jesus olhou as promessas. Jesus olhou o final, Jesus não estava olhando o meio. Às vezes nós olhamos o processo, mas não olhamos o final do processo.
Nós não olhamos as promessas que Deus tem para nós. Nós olhamos as circunstâncias e nos ferimos, nos entristecemos, mas Jesus não estava olhando isso ali. Ele não estava olhando aquele julgamento falso. Ele estava olhando o final. Ele diz: em breve vocês verão eu assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Jesus estava focado nas promessas. Eu queria que nesta noite você focasse nas promessas de Deus, não nas dificuldades, não nos problemas. Foque nas promessas de vitória que Deus tem para você. Eu quero dizer para você que Deus, às vezes a gente pensa que Deus está nos preparando uma grande bênção. Deus está preparando o nosso coração para uma grande bênção. Porque o nosso coração tem que estar preparado para as bênçãos que Deus tem para nós. Porque Deus quer nos abençoar, Deus quer dar bênção, mas o nosso coração não está preparado. E aí a bênção, em vez de ser bênção, é maldição. Então prepara o teu coração para as bênçãos de Deus. É isso que Jesus está fazendo. Ele estava preparando o coração dele. Ele não estava olhando para o que ele iria passar. Ele estava olhando o seguinte: eu estou aqui, mas em breve estarei assentado à direita do Pai. E em breve eu estarei sobre as nuvens do céu. E Jesus vai vir sentado, montado num cavalo branco, com seus anjos, com a sua igreja, no final dos tempos. Então, foque o final. Você está passando por dificuldade? Foque as promessas do Senhor. Foque aquilo que Deus tem para você. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Para que precisamos ainda das testemunhas? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo, disseram: é réu de morte. Quando essa semana eu li esse versículo 67, 68, eu até fiz um devocional em cima disso. Eu parei, irmãos, e fiquei um tempo pensando nessa cena aqui. Eu disse: o meu Jesus, olha o que ele se submeteu por mim e por ti. Então cuspiram-lhe no rosto. Cuspir é uma das formas, umas piores formas de desprezo numa pessoa. Você chegar na frente dela e cuspir no seu rosto. Então é uma questão de desprezo. Cuspiram-lhe no rosto. E lhe davam murros. E outros o esbofeteavam. E eu disse para Jesus: Jesus, aí o Espírito de Deus me trouxe alguns momentos da minha vida, e eu pedi perdão para o Senhor. Senhor, quantas vezes eu cuspi no teu rosto? Quantas vezes eu dei murro em ti? Quantas vezes eu te ajudei a crucificar na cruz? Quantas vezes eu te neguei como Pedro? Então este é o nosso Senhor. Cuspiram nele, deram murros e os bofetearam, e dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Então eles tinham vendado o rosto dele e batiam nele para que, e brincando ou blasfemando: profetiza-nos, quem é que te bateu? O capítulo 27, o versículo 1. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E manietando-o, levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido
as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões. A palavra de Deus diz que existe duas tristezas. Uma tristeza segundo o mundo e uma tristeza segundo Deus. A tristeza segundo o mundo gera morte. E a tristeza segundo Deus gera arrependimento e vida. Aqui esse arrependimento de Judas é um remorso pelo que ele fez. Muitas vezes nós temos remorso pelas coisas erradas que fizemos, mas nós não temos arrependimento. Não existe arrependimento da nossa parte. Então, novamente, Judas tem a oportunidade de se arrepender. E dizendo, o versículo 4, pequei traindo sangue inocente, e eles, porém, disseram, que nos importa? Isso é contigo. Que importa que você está se arrependendo ou não? Isso é você e Deus, não é com a gente. Mas olha o que diz depois. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. E sem medo de cometer nenhuma heresia, se Judas não tivesse ido se enforcar, e tivesse se prostrado ali, e ter dito, Senhor, eu pequei contra ti, e fiz o que é mal aos teus olhos. Lava-me da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Se ele tivesse pedido perdão para o Senhor do que ele tinha feito, e depois ter ido com os discípulos, falado com Cristo ressuscitado, você pode ter certeza que Jesus o iria restabelecer no seu apostolado. Mas esse homem não tratou das suas feridas, não tratou das suas mentiras, de desviar dinheiro, de vender Jesus. Então uma coisa o levou à outra, de forma que o final de tudo foi o suicídio. Então, irmãos, é um caminho perigoso. O caminho da ferida na alma. O caminho onde a gente passamos por alguns processos na nossa vida, em que nós não perdoamos as pessoas, não nos perdoamos, não nos arrependemos, nós corremos sérios riscos de abandonar Jesus, abandonar a igreja, abandonar um monte de coisa. Mas nós vimos aqui a história de Judas que não se arrependeu. Mas por outro lado, nós começamos a história com uma mulher que foi lá e deu o seu melhor, deu para Jesus um perfume que valia 300 denários. Aquela mulher mostrou para todos que estavam no ambiente ali, ei, eu estou dando o meu melhor para o Senhor, eu estou ungindo a Ele. Então, aquela mulher tornou-se a consciência daquelas pessoas naquele ambiente. Então, nós estamos na Semana Santa. Durante essa semana, use essa semana para ler a palavra do Senhor, para meditar na crucificação de Jesus, meditar em tudo isso. Faça um jejum, busque um tempo de jejum com o Senhor, busque um tempo a sós com o Senhor, leia a palavra. Sexta-feira Santa, a igreja está aberta aqui para um culto à madrugada. Você pode estar aqui 5:30 da manhã, ter o teu momento de oração, é um culto. Você pode estar aqui na sexta-feira ou durante a semana. Eu queria que você ficasse de pé, meu amado. Os nossos diáconos vão servir a ceia para vocês. E nós temos aqui o pão, nós temos o vinho. Vamos consagrar todo o pão que vai ser distribuído aqui na igreja, todo o vinho que vai ser distribuído aqui na igreja, vamos consagrá-lo agora ao Senhor. Quando você receber, já vai estar consagrado. Senhor nosso Deus e Pai, nós consagramos este pão que representa o teu corpo e consagramos este vinho que é um memorial ao teu sangue, Senhor. Crendo que este pão representa o teu corpo, é para a cura das nossas enfermidades, e este vinho é para o perdão
dos nossos pecados, para a remissão dos pecados. Pastor, quem pode tomar a ceia? Todos podem tomar. É o teu contato com o divino, o teu contato com Deus, com Cristo nesse momento. Ninguém pode se sentir tão digno de tomar a ceia. Todos nós somos aqui indignos de tomar a ceia. Pastor, o Senhor não conhece a minha vida. Eu não preciso conhecer, Jesus a conhece. Coma o pão, fale das tuas enfermidades e peça a cura. Fale dos teus pecados, fale das tuas fraquezas, fale o que você está passando e peça perdão, peça força para Jesus, para sair do pecado que você está enfrentando neste momento. Então isto é a ceia do Senhor. Vamos pegar o pão neste momento, todos nós vamos pegar o pão neste momento. Vamos comer o pão. Vamos beber o cálice. Fale com Jesus. Fale nesta noite, ou nesse momento. Diga para o Senhor: Senhor, cura-me desta enfermidade. Cura-me. Cura-me das feridas da alma. Talvez você está angustiado, está com depressão, com pânico. Jesus está aqui para te curar. Jesus está aqui para... Diga para o Senhor: Senhor, fortaleça os meus ossos, fortaleça meus órgãos internos, fortaleça minha audição, minha visão. Senhor, livra-me do Alzheimer, livra-me da demência. Talvez esteja com câncer e o Senhor vai te curar, ou livra-nos de todo tumor. Se você tem problema de depressão ou de insônia, diga: Senhor, cura-me desta insônia, cura-me dessa depressão. Talvez você tenha um pecado que você não consegue largar. Diga: Senhor, eu estou tomando a ceia, pedindo para Tu me dar força. Eu te peço perdão. Me restaura, me liberta, me cura. Tenha o teu momento a sós com Deus. Você e Deus, fale com Deus. Aleluia. Antes de eu falar, Tu cantava sobre mim. Aleluia. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Aleluia. Tu tens sido tão
Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Ele fez isso. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Eu só fui entender a parábola das 100 ovelhas, que Jesus deixou as 99, foi buscar a perdida. Só fui entender quando Jesus deixou as 99 e foi me buscar. Aí eu entendi o que significava essa parábola. Ele deixou as 99 e fui lá me buscar. Feche teus olhos. Quero orar pela sua vida. Quero orar por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite e podermos, Senhor, sentir a Tua presença, do Teu poder. Uma noite de glória, uma noite maravilhosa, uma noite de vitória, Senhor. Pela autoridade que Tu me dás, Senhor Jesus, eu repreendo todo o mal sobre a tua vida. Eu repreendo toda feitiçaria, toda bruxaria, toda inveja, todo o mal que se levantou contra ti para te matar, para te destruir, para trazer confusão na tua mente, confusão no teu coração. Nós repreendemos agora em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha te dar saúde, toda enfermidade neste corpo agora. Eu quero dizer para ti que Jesus levou sobre si a tua enfermidade. Repreendemos o tumor, problema nos ossos, no fígado, nos rins, no coração, na audição, na visão, no intestino, todo problema de leucemia, todo problema de baixa imunidade, seja o que for, de você ou do teu filho, de alguém da tua casa, em nome do Senhor, nós repreendemos agora toda enfermidade sobre essa vida, ou da vida que você está orando agora. Em nome do Senhor, nós declaramos você curado. Quebrem-se todas as correntes do mal na tua vida, toda a prisão que você se meteu, quebra-se as correntes agora, todas as feridas na alma, todos os sentimentos perversos no teu coração, que o Espírito do Senhor venha a ser derramado no teu coração, te dar graça, você venha conhecer o amor de Deus, as bênçãos de Deus. Nós abençoamos o teu casamento, nós abençoamos os teus filhos, abençoamos o teu trabalho, que o Senhor venha te livrar de todo o acidente, de todo o mal, de toda a cilada, de toda a inveja que se levantou contra você. Nós repreendemos agora em nome do Senhor
Que o anjo poderoso do Senhor esteja ao teu lado, te guardando, te abençoando, para a glória do nosso Senhor. Que o Espírito Santo, Ele venha te dar clareza, Ele venha te dar discernimento, que você venha entender o tempo de todas as coisas, que você venha saber ler o tempo, dos tempos, das oportunidades que Deus está te dando e que ainda dará para você. Em nome de Jesus, nós te abençoamos para a glória de Deus. Amém. Receba. Aleluia. Davi, o rei Davi, ele fez algo que Deus não mandou ele fazer. Entrou o orgulho no coração dele, ele quis fazer um recenseamento em Israel. E aquilo desagradou a Deus, porque ele tomou uma postura, uma decisão que Deus não mandou ele fazer. Ele não soube ler o tempo ali. Não era o tempo para fazer essas coisas. E aquilo, Deus mandou uma praga sobre Israel. E muitas pessoas, milhares de pessoas começaram a morrer pela decisão do rei. O povo que ele mandou fazer o recenseamento, que ele se orgulhou, aquele povo começou a morrer. E ele foi para o Senhor, e o profeta veio e disse para ele: Davi, Deus mandou dizer para ti o seguinte: você quer cair na mão de Deus ou na mão dos homens? E Davi disse: olha, eu prefiro cair na mão do Deus vivo, porque em Deus ainda encontro misericórdia, na mão dos homens eu não encontrarei misericórdia. Então Davi, o que ele fez? Eu vou fazer um sacrifício para Deus. E ele encontrou uma eira. A eira é um lugar, um monte, onde as pessoas botam, né, o seu trigo e jogam o trigo para cima, daí o vento leva a palha e o trigo cai. E ele encontrou essa eira, e o proprietário dessa eira era Araúna. E o rei Davi chegou naquele local, e Araúna, quando viu Davi, se prostrou sobre Davi, diante de Davi. Meu rei, o que o senhor deseja? Araúna, eu vim aqui fazer um sacrifício. Meu rei, então olha aqui, ó, aqui estão os bois, ali tem a lenha, aqui tem a eira. Não, não, Araúna, você não está entendendo. Eu quero fazer o sacrifício. Como que eu vou sacrificar algo para Deus que não me custe nada? Você não pode me dar essas coisas. Me põe um preço nesses bois, me põe um preço nessa lenha, e me põe um preço nessa eira aqui, nesse monte aqui. Me põe um preço. Ah, meu rei, ele constrangido, ó, custa tanto, eu te pago. Quando ele decidiu isso e começou a fazer os sacrifícios, daí ele viu um anjo lá no monte com a sua espada desembainhada. Quando Davi fez o sacrifício, o anjo embainhou a sua espada e acabou-se as mortes. Por quê? Davi fez como essa mulher. Como que eu posso oferecer algo ao Senhor que não me custe nada? Quando você oferece algo para o Senhor que te custa valor, você abre as portas do céu. Você mexe com o sobrenatural. Você impacta o inferno. Nem o diabo entende como que você está fazendo isso. Isso é um desperdício. O mundo vai dizer um desperdício. Se eu fosse o rei Davi, talvez, mesmo que desperdício, o rei. O cara quer dar para ti o boi, quer dar para ti a lenha, quer dar para ti o local. Para quê? Pega. É mais fácil o sacrifício. Tanto que Deus amou tanto a atitude de Davi, que naquele local foi construído o templo de Salomão, e até hoje está lá as ruínas, mas existe aquele local onde é que Davi, ele fez aquele sacrifício. Então, irmãos, qual foi a última vez que você trouxe para o Senhor algo que te custava alguma coisa, algo que você era valioso para você, que você estava guardando? Isso aqui é meu. Irmãos, quero que você entenda que nada é teu, tudo é do Senhor. Mas em algum momento da nossa vida, que nós temos que romper com o mundo espiritual,
Tem aquele momento que nós temos que romper com as coisas e oferecer ao Senhor algo que nos custe alguma coisa. Aí você vai ver as portas do céu se abrindo, as janelas, você vai ver bênçãos sobre a tua vida, você vai ver o sobrenatural, porque você não agiu conforme todo mundo. Nós agimos conforme as pessoas dizem, isso é um desperdício, mas para Deus, o que nós fazemos para Ele é uma boa ação e o céu se abre. Nós queremos neste momento, para você que está nos assistindo, você que está aqui no templo, eu queria que você preparasse a sua oferta ao Senhor, a sua melhor oferta. Quando foi que você deu a sua melhor oferta? Nas cadeiras tem o QR Code. Se você não conseguir nas cadeiras, nas colunas da igreja tem o QR Code. Ou se precisar de ajuda, você vai lá atrás e fale com os diáconos. Ou você quer com cartão de crédito, você pode fazer por ali. Então peça ajuda, mas não saia daqui se você quer ofertar, que nada possa impedir você. Então que você prepare a sua oferta ao Senhor. Você que está nos assistindo, prepare também a tua oferta. Ali na tela da televisão aparece ali o QR Code e também aparece todas as contas da igreja. Então eu queria que você viesse aqui na frente, aquele que tem o seu dízimo, aquele que tem as suas primícias, que viesse aqui na frente. Nós queremos, os pastores e os obreiros vão ungir o seu dízimo, as suas primícias. Prepare a sua oferta ao Senhor. Irmãos, se você tem algo, uma ação na justiça, um negócio para fazer, ou uma dívida para receber, e você quer nessa noite, nesse momento, fazer um propósito com o Senhor, faça um propósito com o Senhor, para Deus mover corações, para Deus mover o coração do juiz, ou daquela pessoa que te deve, ou quem sabe de um negócio que você está para fazer, que é um grande negócio, e você não pode perder esse negócio. Faça esse propósito com o Senhor, para você não perder agora. Então vamos consagrar todos os dízimos e todas as ofertas e as primícias. Senhor, nós consagramos nesta noite todos os dízimos, todas as ofertas, todas as primícias. A nossa oração é que o Senhor venha te prosperar, que o Senhor venha te abençoar, o Senhor venha te guardar, abençoar os teus negócios, abençoar a tua vida, abençoar a tua casa. Haja paz, haja saúde e prosperidade, em nome de Jesus, amém. Irmão, sai do seu lugar com alegria e venha trazer a sua oferta ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Amada igreja, você que está chegando agora, você que não conhece a IJAD ainda, nós temos uma obra social muito linda. Nós temos um centro de recuperação, onde nós acolhemos pessoas. Alguns são de ruas, que eram pessoas em situação de rua. Então nós temos uma linda chácara lá na cidade de Garuva, e lá nós acolhemos essas pessoas que fazem o tratamento de dependência química. No domingo passado, teve um rapaz aqui, ele trouxe a sua família, e ele veio agradecer por ter sido acolhido e ter terminado o tratamento lá no Serjad. Alguns meses atrás, este homem, ele bateu aqui na porta da igreja, era um dia de chuva, frio, e ele estava embriagado. A esposa expulsou ele de casa, e ele bateu aqui na porta da igreja dizendo: eu preciso de ajuda. E ele chorando, cheirando mal, cheirando a bafo de cachaça, ele disse: vocês me ajudem, que eu estou precisando de ajuda. Nós deixamos ele entrar, foi dado para ele uma nova roupa, foi levado ele lá na cozinha, e ele tomou um café, fez uma refeição, e veio um carro lá do Serjad, e pegou ele e levou para o centro de recuperação. E lá ele fez o tratamento e terminou o tratamento. No dia que ele, depois de alguns meses que a esposa veio aqui na igreja, assistiu um culto onde ele estava, a esposa dele estava procurando ele aqui dentro e não achou ele.
E até que ele foi até ela, e ela, és tu? Ela não reconheceu o marido, irmãos. Dá para acreditar nisso? O homem estava tão bonito que ela não reconheceu ele. Olha o que Jesus faz, irmãos. Jesus deixa até as pessoas que eram feias bonitas. Jesus é maravilhoso. Ela nem reconheceu o marido tão bonito que estava, né? Então, no próximo domingo, os nossos irmãos do Serjade vão estar aqui. E eu quero agradecer todas as cestas básicas que vocês trouxeram, alimentos não perecíveis. Esses alimentos vão para o Serjade e também para nós abençoarmos algumas famílias que necessitam. Então, obrigado, né? Nós vamos, né? Nós consagramos essas cestas básicas, esses alimentos, sejam de bênção para a sua vida. E nós vamos levantar uma oferta missionária. Essa oferta é para o Centro de Recuperação. Vai ser para abençoar eles domingo que vem, que eles vão estar aqui assistindo o culto da Páscoa. Então vai ser para pagar, para ajudar eles nesse transporte. Então eu quero levantar essa oferta agora, que você dê a sua oferta para abençoar. Você pode vir aqui na frente ou fazer pelo QR Code. Então vamos consagrar todas as ofertas. Essa oferta é missionária. Você vai estar contribuindo, cooperando para o transporte deles, com alimentação e para abençoar o Centro de Recuperação. Se você não é sócio ainda, seja sócio do Serjade, são R$40 por mês e você pode se tornar cooperador do nosso Centro de Recuperação. Senhor nosso Deus e Pai, nós consagramos essas ofertas que serão trazidas agora no altar da igreja. Essas ofertas é uma oferta missionária para abençoar o nosso Serjade, em nome de Jesus, amém. Irmão, sai do seu lugar, deposita essa oferta aqui, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, ou faça o seu QR Code aqui. O nosso Serjade está vendendo pães ali depois na saída. Você pode comprar os pães, avisando a igreja até para você entender. Esses pães, eles são ungidos e você não engorda. Verdade, irmão. Vocês testem, compre o pão, comam à vontade e vocês vão ver que vocês vão emagrecer, inclusive. Não, irmão, vocês acham que eu ia estar mentindo aqui do altar? Glória a Deus, né? E eu também queremos agradecer ao Luiz, ele é do Carro Show e ele doou 15 cestas básicas para o Serjade, né? Então obrigado, que Deus abençoe a vida deste homem, os seus negócios, que Deus venha abençoá-los. Então, irmãos, nós vamos assistir, enquanto isso que nós assistimos já de news, o pessoal do GP vão assoprando os balões aí, enchendo os balões. Vamos assistir o nosso Jade News aqui. Olá a todos, que bom estar com vocês aqui para mais um culto abençoado por Deus. E agora se inicia o nosso Ijade News. Vamos começar falando sobre como foi a nossa semana aqui na Ijade, onde nós tivemos a semana do Dia do Amigo, em que todos os GPs estiveram fazendo lindas confraternizações para estar recebendo os seus visitantes. Para aqueles que não se recordam, ao longo das últimas 3 semanas, todos os GPs entraram neste propósito da semana do Dia do Amigo e estiveram orando por 5 amigos que ainda não conhecem a Jesus. E nesta última semana, chegou o grande dia de convidar essas pessoas para estarem conosco em nossos GPs. E já queremos dizer aqui que foi muito bonito ver toda a empolgação, toda a dedicação de cada um de vocês em seus GPs para preparar um dia muito especial, uma confraternização divertida para estar recebendo seus visitantes. E também gostaríamos de passar para a igreja, além da informação de que várias pessoas estiveram aceitando Jesus durante essa semana em vários GPs aqui da Ijade. E essa com certeza é uma notícia que nos alegra demais, saber que os nossos GPs estão frutificando e várias vidas estão sendo salvas para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas o nosso trabalho e a nossa missão ainda não terminaram, porque ainda neste mês nós vamos ter mais um movimento evangelístico. No dia 26 de abril, às 2 horas da tarde, aqui na Ijade, nós estaremos fazendo a saída para o dia do Impacto Joinville. E como o próprio nome já diz, nós estaremos impactando essa cidade
com o nosso evangelismo. Então deixe anotado na sua agenda, dia 26 de abril, às 2 horas da tarde, aqui na IJAD, nós vamos estar saindo em uma grande missão, todos juntos como uma igreja. Então participe com todo o seu GP, esteja aqui presente para o dia do Impacto Joinville. E uma informação muito legal sobre o Impacto Joinville é que nós estaremos devidamente trajados para este evento. Então todos os participantes irão receber um colete especial sobre o Impacto Joinville para nós podermos estar nos identificando nas ruas da cidade. E agora vamos falar de um evento que já está batendo a porta para o próximo final de semana. Dia 20 de abril será comemorada a Páscoa, e para isso nós estamos organizando um culto muito especial para toda a nossa igreja, para todas as famílias aqui da IJAD. Nós teremos 2 sessões acontecendo nesse dia, às 10 horas da manhã e às 7 horas da noite. E em ambos os horários nós teremos grandes apresentações envolvendo o nosso grupo de dança Bless e o nosso grupo de teatro Tsellen. E por falar no grupo de teatro Tsellen, é com grande alegria que eu venho anunciar aqui para toda a igreja o título da próxima peça teatral que será apresentada nessa Páscoa. E o título da peça teatral de Páscoa é O Jumentinho que Carregou um Rei. Se você ainda não conhece essa história e ficou curioso para saber como que nós vamos fazer essa apresentação sobre um jumentinho, venha estar conosco no nosso culto de Páscoa a partir das 10 horas da manhã e às 7 horas da noite e confira você mesmo. E se você já conhece essa história e também está curioso sobre como nós vamos adaptar isso, vem estar conosco também. E é claro que a movimentação pela nossa igreja não para durante a semana, inclusive nós começamos na segunda-feira bem cedo com os nossos cultos da madrugada. Essa semana o tema será Bom Dia Espírito Santo. Então, se você está buscando um tempo de qualidade para o Senhor e ainda poder entregar as suas primícias diárias para Ele, não deixe de participar dos nossos cultos da madrugada, de segunda a sexta-feira, das 5h30 da manhã às 6h30 da manhã. Vamos agora dar uma breve espiadinha no que se passou aqui na IJAD nesta última semana. Neste último sábado, nós tivemos uma reunião com todas as diaconisas aqui da IJAD. E essa foi uma reunião muito importante para o Ministério de Diaconato, em específico para as diaconisas, porque elas puderem estar alinhando suas ideias, alinhando seus propósitos e também poder estar desfrutando de um ótimo momento de comunhão todas juntas. E também no sábado tivemos a reunião de liderança do Ministério Difflin. Yeah. Feel these words inside your chest. You are loved, you are chosen. Your body isn't broken. For every door they close is a better one gets open. You got a light inside, too radiant to hide. If you don't think so, let me change you. Para aqueles que não conhecem o Ministério Difflin, é um ministério de jovens e adolescentes aqui da IJAD. Nós estivemos nos reunindo com toda a liderança dos GPs que participam do Difflin e também dos líderes ministeriais. E é claro que vale ressaltar que foi um ótimo momento de comunhão, de trocação de ideia e queria deixar este aviso para a igreja que grandes coisas vêm por aí em nosso ministério Start Difflin e Difflin também. E é isso aí, pessoal. Este foi o nosso IJAD News dessa semana. Vocês acabaram de conferir um pouquinho sobre como foi a semana aqui da nossa igreja, o que está vindo por aí e todas as outras informações a respeito da IJAD vocês encontram no nosso Instagram, no nosso aplicativo e site também. E por falar no Instagram, não deixem de conferir as fotos e vídeos dos nossos cultos que estarão disponíveis ainda esta noite. E é isso aí, pessoal. Eu vejo vocês aqui mesmo no Templo da IJAD. Calma, e antes da gente ir embora, nós não poderíamos deixar de falar sobre o nosso curso de liderança aqui da IJAD, onde todas as aulas estão sendo uma bênção e estão com as turmas cheias. Inclusive, na aula de reposição que nós tivemos nessa terça-feira, ainda tivemos mais algumas pessoas que estiveram ingressando conosco. E se você está interessado em estar participando deste curso para o próximo semestre, se atente nas datas de inscrição, porque novas turmas serão abertas. Agora sim, pode puxar a vinheta. Essa igreja é linda, irmãos. Pensa numa igreja linda que você está. Glória ao Senhor. Irmãos, nós queremos entregar aos nossos visitantes
um kit surpresa. Aqueles que estão nos visitando, poderiam levantar as suas mãos aqui, para os nossos... Jesus, hoje tem muita gente, né? Então você fica com a sua mão levantada, que os diáconos vão entregar para você um kit surpresa. Vamos receber com uma salva de palmas para Jesus? É isso aí, fica com a sua mão levantada ali, para ser o balão também. Os diáconos vão entregar para você. E aí no final do culto, você vai lá e pega o kit surpresa. Você que está nos assistindo, você tem que vir aqui e você vai ganhar o kit surpresa. Glória ao Senhor Jesus. Então nós estamos com os nossos balãozinhos, amém, irmãos? Ai, que lindo vocês com os balãozinhos, glória a Deus. Muito bem. Onde é que está o cinegrafista ali para botar ali o nosso pessoalzinho ali com o balãozinho ali, ó? Muito bem. Então nós queremos que você, a hora que eu falar a área, você levanta o seu balão com a sua cor e você vai dizer assim, ó, ô glória, amém? Só treinando, todo mundo, levanta o seu balão. Uau, que coisa mais linda, amém. Então, da área Gideões, balão azul. E faltou o glória. Pode fazer mas tem que fazer o glória. Vamos lá, de novo. Área dos Gideões, balão azul. Amém. Do Diflen, cor laranja. O Diflen está com tudo, hein? Área Plenitude, cor vermelha. Essa turma está engajada, hein? Área Arrava, cor branca. Muito bem. Área verde, amor de Deus. Essa turma aí é muito bem. Ágape, cor roxa. Essa turma aí está entusiasmada, hein? Muito bem. Semeadores, cor amarela. Ei! Agora todo mundo ficando de pé e dando um glória a Deus. Aleluia! Eu quero chamar aqui a obreira Josi. Só não vou chamar o Joaquim, porque o Joaquim não tem como vir. Não, ainda não, irmãos. Ainda não. Calma. Eu quero chamar aqui os líderes de IGPs e os supervisores para subirem aqui em cima, por favor. Venha com seu balãozinho, vem aqui. Vem aqui meus líderes de IGP, meus supervisores. Tem que vir com um balãozinho, hein? Vocês já estouraram, é? Então tá bom, então. Olha só que coisa mais linda. Esse altar dá para subir, irmãos. Esse altar aqui, ele é forte. Ei, vamos fazer um saiozinho aí com o balãozinho aí. Isso. Pode vir aí, irmãos. Vem mais para frente aí. Glória a Deus. Muito bem. Você pode se assentar só um minutinho. Mas eu vou mandar já ficar de pé. Só quero falar umas coisas antes. Essa semana é uma semana de festa. Mais de 80 pessoas entregaram a sua vida para Cristo. Obrigado, Jesus. E eu quero agradecer a vocês
que lideram, que supervisionam, aos anfitriões também que abriram as suas casas, meu muito obrigado. Então esse trabalho é feito de mãos dadas. Eu quero agradecer a vocês por se empenharem e se dedicarem. E nós vamos ter uma próxima missão, que é o dia do impacto em Joinville. E eu não vejo a hora de ter essa experiência na minha vida, de sair pela cidade, bater nas casas e falar de Jesus. E eu vou precisar de vocês, meus irmãos, para esse dia do impacto. Então, perante o Senhor Jesus que está aqui, perante a igreja, eu quero agradecer a esses homens e mulheres que supervisionam e lideram, e aos anfitriões que abrem as suas casas para um GP, a minha gratidão, e que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Por isso que a igreja está em festa, a festa do Senhor Jesus. E se tem festa no céu, é porque tem almas sendo ganhas, Então o céu se abre e abençoa a nossa igreja. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você estendesse as suas mãos aqui para frente, para abençoar o seu líder, abençoar o seu supervisor. Nós abençoamos a vida desses homens, dessas mulheres, que são as pessoas muito importantes para o Senhor e para a igreja, que se dedicam para liderar e pastorear. Vocês são pastores. Você nos ajuda a pastorear e cuidar de vidas e cuidar de almas. A nossa gratidão, minha e da pastora Solange, pela fidelidade, pelo amor de vocês. Estenda suas mãos aqui. Senhor nosso Deus e Pai, nós oramos por cada supervisor, oramos por cada coordenador, oramos por cada líder de GP, Senhor, oramos por cada anfitrião que abre as suas casas. Senhor, a essas pessoas a nossa gratidão, que Tu venha ungí-los, capacitá-los, dar saúde para eles, abençoar a vida deles. Em nome do Senhor, que os céus, abram-se sobre a vida de vocês, prosperando e dando saúde e dando paz. Vocês entenderam, vocês sabem ler o tempo de Deus, que tempo de ganhar almas é um tempo de colheita, de uma grande colheita para o Senhor Jesus. Os campos já estão prontos para colheitas, mas Jesus diz: é grande a seara e poucos os ceifeiros. Oramos ao Senhor para que o Senhor mande trabalhadores para a sua seara. E vocês entenderam que o Senhor levante através da vida de vocês muitos outros líderes em treinamentos, venham abrir muitas outras casas, e através da vida de vocês esses GPs venham se multiplicar e se multiplicar e se multiplicar, e nós ganharmos a nossa cidade para o Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé. Já estão de pé, Vamos cantar com balãozinho, irmãos. Vamos cantar uma canção para a gente encerrar. Glória a Deus. Uma música alegre, É isso aí, Denise. Você está bem alegre, Denise. Denise, aniversário. Foi para Blumenau. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado. Estamos reunidos para adorar. Aleluia. Ao único que é digno exaltar. Só Jesus. Entronizado nos louvores do Teu povo. Cidade, tão
Senhor Jesus. Que o Senhor, Ele te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor volte seu rosto para ti e te dê a paz, te dê a saúde e te dê a prosperidade. Que o Senhor venha abençoar a tua semana, o teu trabalho, a tua viagem. Que o anjo do Senhor venha te guardar. A você que está nos visitando, obrigado. A você que está nos visitando, muito obrigado. Deus abençoe a vida do irmão Nilvo, nosso diácono, que trabalhou hoje de manhã no diaconato junto com a sua esposa, né? Não está se sentindo bem, está com problema nos pâncreas. Senhor, abençoamos a vida dele, Senhor, né? Venha derramar da tua cura sobre a vida do nosso amado irmão Nilvo. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém. Vão em paz. Isso, irmão, dê um abraço ao seu irmão, dê um abraço à sua irmã, não saia sem abraçá-los, sem dar um abraço, cumprimentá-los.